O tema da aula de hoje é o que acontece com a radiação solar quando ela atravessou a atmosfera nas aulas passadas e está então chegando na superfície da Terra. O que é que acontece nessa chegada, né? Bom, antes de entrar no assunto mesmo de hoje, vou fazer um complemento da aula passada, que acabou ficando meio extenso, tá? Eu parei. Enfim, no final a gente estava falando da radiação solar no topo da atmosfera, né? Antes do efeito da travessia pelo ar. E, então nós mostramos esse diagrama e falou um pouquinho da noite polar. E essas linhas todas aqui, essas isolinhas, representam uma superfície. É alto aqui, se fosse relevo, né? E desce, depois sobe de novo. E no outro hemisfério, ao contrário. E aqui era, enfim, era a cada dia do ano, né? Em cada latitude, o total de energia que o Sol disponibiliza. Isso é, digamos assim, determinante como é que é o clima em cada latitude. Tem os outros efeitos, mas esse é a porta de entrada, digamos assim, né? Por quê? Porque é a quantidade de energia que o Sol disponibiliza a cada dia. Essa é a energia que é o motor, digamos assim, né? Que é a fonte para todos os processos da atmosfera. Então a gente vai fazer um comentário aqui. Bom, teria uma visão um pouco mais agregada disso, né? Mais geral. Por exemplo, a gente falou que no polo, metade do ano está na sombra, né? Não está recebendo radiação direto do Sol. E depois na outra metade do ano, né? Chega nos máximos, digamos assim, no Polo Sul aqui, no Polo Norte também, os máximos de energia disponível acontecem nos polos também. Aí a pessoa pode ficar um pouco na dúvida, mas afinal, onde é que recebe mais, né? Quer dizer, onde tem mais energia disponível, no final das contas, né? No polo, no Equador, enfim. Então, o efeito, né, da travessia da atmosfera, em parte está representado aqui, e a gente vai chamar atenção aqui para um fato. Então aqui você tem as latitudes, na outra figura era na vertical, né? Aqui está na horizontal, o eixo. Aqui é o 0 graus, 20 graus sul, tá? Até o 90 sul, e aqui 90 norte. E aqui a gente tem a intensidade, né, da insolação, mas já na superfície, né, depois do efeito da filtragem, digamos assim, pela atmosfera. Isso aqui é uma média de longo prazo, né? Enfim, está aqui em Kilolangdey, e aqui a gente tem duas linhas, ó, um Qzinho e um Qzão. E esta linha que está aqui, ó, Q mais Qzinho, Qzão mais Qzinho, então é a soma. Vamos supor, essa altura mais esta altura, né? Somar esses dois valores, eu chego aqui em cima, né? Dá isso aqui. Aqui, por exemplo, ó, se eu somar esse com esse, né? Chego aqui em cima. Então, aqui é o total de radiação que chega na superfície, que está disponível na superfície, em média. E aqui é o total da radiação solar direta, né? E aqui a radiação difusa. É bastante interessante, né? Tem uma estimativa de como é que é a distribuição dessa radiação difusa. Então, a radiação difusa, em geral, ela tende, né? Ela é mínima nos polos e vai aumentando em direção ao Equador. Não é tão estranho, né? É razoável isso.
Então aumenta em direção ao Equador aqui a radiação difusa. É bastante, ó. Se você pensar em termos de proporção, ó, é bem mais do que dobro, triplo, né? Do que nos polos. Tudo bem. Agora, quando eu olho aqui a radiação direta, é estranho, né? Porque apesar que a tendência geral é nos polos é menos, tal, em direção ao Equador parece que é mais. Se você olhar com detalhe, você percebe que exatamente no polo parece que um pouquinho mais. Aí tem umas latitudes aqui, ó, que é uma redução. Depois aumenta. Os máximos são aqui, ó, não é no Equador. É um pouco mais ao norte, um pouco mais ao sul do que no Equador. No Equador mesmo, ó, tem uma redução da radiação direta, né, disponível na superfície. Pois ó, diminui bastante. E antes de chegar no polo, tem os mínimos aqui, ó, no hemisfério sul, depois realmente no polo. Então, o que acontece? Né, isso aqui, quem é que está produzindo? Né? Por que acontece isso aqui? Essas são as 3 latitudes, as 3 regiões da Terra, 3 faixas de latitude, em que é mais frequente, que tem maior abundância de nuvem. A gente vai ver mais para frente isso. São os elementos que ajudam depois a construir o modelo de como é que a Terra funciona. Então as nuvens são mais frequentes. Aqui com certeza, bem perto do Equador. Se for um pouco mais ao norte, tem áreas mais desérticas, mais secas, e aqui também. Então aqui é o predomínio dos desertos nessas latitudes, aqui também. Aqui é a região equatorial mesmo, propriamente dita. Quando a gente soma tudo isso, a gente tem essa visão, então, aqui. Então, de fato, de uma forma bem grosseira, as latitudes menores têm uma tendência de ser um pouco menor, a quantidade de energia disponível, em média. E quando eu vou em direção às latitudes menores, tende a aumentar. A descrição simplista é demais, né? Na verdade, tem um efeito intenso aqui da nebulosidade, né? E a outra coisa é que os 2 hemisférios não são exatamente simétricos, né? Então existe uma geografia aqui dessa história, quer dizer, não é só astronomia que está nessa linha aqui. Então aqui a gente tem um continente aqui, nessas latitudes, um continente gelado, né? A tábua de gelo, digamos assim, bem alta. E aqui não, aqui é água, né? Ainda que a superfície dela congele durante alguns meses no ano, né? Mas fica uma película de gelo, mas ela normalmente derrete, né? Uma grande parte dela derrete no verão. Então não é uma simetria tão forte. Aqui também, né? Esse efeito aqui também é por causa da distribuição de continente e né? Água e massa continental nessas latitudes. Então, aqui a gente tem, no hemisfério norte, tem mais continentes do que no hemisfério sul, nas latitudes equivalentes, né? Bom, aqui está mais geográfico, digamos assim, né? Ainda que seja uma média de tempo mais longo, digamos assim, né? Dá uma visão geral para a gente da distribuição de energia. Agora sim, essa figura, que é uma figura bem mais recente, né, 2006, já está numa unidade de medida que corresponda ao sistema internacional, né? Está em watts por metro quadrado, ou joules por segundo por metro quadrado. Aqui já é uma coisa mais, a gente está mais acostumado em termos de unidade de medida. Bom, essa escala vai do 0 até máximo 350 watts por metro quadrado, em média, né? É evidente que tem dia e noite e tal, enfim, durante o dia chega muito mais que isso, né? Mas à noite, então na média acaba ficando 350 watts, mas enfim. Então tudo bem, então, olhando dessa forma, ainda que exista essa sazonalidade, como eu já tinha mostrado na outra aula, ainda assim é verdade, né, que em média essas latitudes mais altas, em geral, a quantidade de energia que chega é menor, né? A gente está aqui nessa escala
do violeta, dos azuis aqui, ó, menos de 150 watts por metro quadrado para menos, né, na média. E de fato, então, quando a gente caminha, né, grosso modo, né, a gente caminha, vai caminhando, vindo em direção às latitudes menores, vai aumentando. Mas, no entanto, novamente, ó, a gente tem algumas manchas aqui, ó, onde realmente são essas áreas em que a gente atinge os máximos mesmo de energia disponível. Tá vendo? Essas estão alaranjados aqui, ó. Então, o que são isso? São as áreas na Terra em que a gente tem pouca nuvem, né? Tem menos nuvem. Se você parar para pensar, se você lembrar, né? Então, deserto, deserto, ou grande deserto, né? Saara quer dizer isso. Não existe deserto do Saara, né? Saara já quer dizer deserto. Aqui, né? África, aqui, ó. Aqui, a gente conhece bem. Aqui, área semiárida, né? Uns trechinhos de deserto. Agora no Pacífico, essa enorme área aqui, ó, tem pouca nuvem. E aqui no Atlântico também. E aqui? A gente vai tendo esse trecho aqui, né? Isso aqui é um efeito do fato de que tem muito mais nuvem aqui, ó, tá vendo? Olha só, ó, essa região aqui, nós brasileiros é fácil de entender, ó, né? A mesma latitude, ó. Estou aqui, mesma latitude. Aqui vem significativamente mais radiação disponível do que aqui. Esse é o efeito das nuvens, né? Da nebulosidade. Ó, aqui nesse trecho aqui, ó, aqui também, tá vendo? Que é justamente onde estão originalmente, né? Originalmente onde estavam, ainda estão os remanescentes das florestas equatoriais, né? O que eu gosto muito dessa figura é porque esse autor estava no texto aqui fazendo uma provocação, na verdade, né? Dizendo o seguinte, ele falou que qualquer bolinha dessa aqui, ó, que você está aqui, ó, qualquer bolinha preta dessa daqui, representa uma área, nesse lugar aí, ó, essa área aqui recebe uma quantidade de energia que é suficiente para abastecer a humanidade com toda a energia que a humanidade precisa. Em tudo. Se pegar toda a energia fóssil, elétrica, termoelétrica, nuclear ou carvão, o que você quiser. Toda a energia que a humanidade precisa, né? Bilhões de pessoas, está disponível assim, ó, numa bolinha de nada, num trechinho bem pequenininho da superfície, na verdade, né? Se a gente pensar em termos de proporção, né? E outra coisa é que esses lugares, né, que têm esse privilégio, né, são justamente áreas que a gente tem, do ponto de vista econômico, um uso pouco intensivo, né, historicamente, pelo menos. Então não é por falta de energia, né? Quer dizer, energia tem pra caramba, tá? Tem de sobra, na verdade, né? As questões, os problemas com o uso dela são econômicos, não são de ordem natural, né? Como a sociedade se organiza. Energia tem bastante. Bom, então agora a gente vai passar, enfim, né, a radiação solar atravessou a atmosfera, digamos assim, né? A gente, qual seria o efeito, né, da travessia? Enfim, a radiação solar então vai chegando na superfície da Terra, né? Então, basicamente, você vai ter dois tipos de superfície, grosso modo: a água no estado líquido e as outras superfícies, grosso modo, superfícies continentais. Então, a gente vai tratar em dois pedaços aqui. Então, o primeiro pedaço especificamente sobre o que acontece quando chega na água, no estado líquido, que é a maior parte da superfície, na verdade. E depois a outra porção, que corresponde, grosso modo, à superfície continental, e mais um comentário sobre o fato de que existem as nuvens, né, que a gente já comentou um pouco agora há pouco. Em 1961, um sujeito chamado Yuri Gagarin
foi a primeira pessoa que conseguiu ver a Terra do ponto de vista como quem está de fora, né? E foi lançado pela ex-União Soviética, enfim, no contexto da Guerra Fria, ele foi lançado numa cápsula que subiu além da maior parte da atmosfera, então conseguiu olhar e ver a Terra. Não sei se é exatamente, pensar no contexto da Guerra Fria, a frase que ele falou foi: a Terra é azul. Então, a primeira pessoa que viu a Terra com os próprios olhos disse que a Terra é azul. Evidentemente que ela é mesmo, né? A Terra é azulada quando a gente olha de fora. Mas no contexto da Guerra Fria, eu imagino que devem ter, a burocracia soviética lá deve ter escolhido uma frase mais neutra, né? Que pudesse ter um sentido para todos os homens, olhando a humanidade como um todo, né? Quer dizer, não sendo só um feito da União Soviética. Eu acho que foi uma decisão sábia, para falar a verdade. Mas, enfim, o que a gente pretende aqui esclarecer, entre outras coisas, é por que a Terra é azul. Né? Quer dizer, por que a gente tem essa sensação, essa impressão? Será que é porque a água é azul? Já que a água cobre a maior parte da superfície, então as pessoas normalmente dizem que a água é azul. Né? Mas a gente representa a água dessa forma em diversas situações. E a gente vai ver que não é bem assim. Nesta imagem, poderia ter a impressão, né? Que eu diria assim, uma situação bem ideal, olha, é tudo azul aqui, né? Quer dizer, o céu é azul, a água é azul, e às vezes eu vou ter umas nuvenzinhas, enfim. Né? Mas quando eu olho a característica assim, da maior parte da superfície da Terra, esse seria o jeitão. Né? Mas na verdade essa é uma situação especial, digamos assim. Eu escolhi esse slide que ele reforça a ideia de que é tudo azul, né? A água azul, o céu azul, enfim. Mas eu vou chamar a atenção que aqui tem uns detalhes. Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Ó, então eu vou dar uma olhada aqui com um pouco mais de calma, aqui nessa região aqui. Então isso aqui é água, a gente associa isso aqui com ondas, né? A gente diz, ó, a água está ondulando, ela não está realmente uma superfície plana, né? E se você observar bem, tem áreas em que é um azul mais claro, aqui é um azul bem mais escuro, a gente chama de azul marinho, né? Que vem disso. Tem trechos que são bem mais escuros, e tem outros trechos que são nitidamente luz branca. Né? E de uma certa forma, a gente associa, aprende a interpretar essa imagem ao longo da vida, né? A gente aprende a interpretar e diz, mas isso aqui é um indicador, é um indício da posição em que está o Sol, né? Que parece ser um reflexo da luz do Sol. Né? Quando você vê às vezes também com vidro você tem reflexos, né? Não só com a água, espelho evidentemente, mas é vidro. Então você pode ter reflexos do Sol, né? da radiação solar, da luz direta, né? Aqui é radiação difusa, esse azulado. Então vamos conversar um pouco melhor, um pouco mais de calma disso. Eu vou precisar recorrer a alguns conceitos de ótica, mas é só para a gente lembrar. Normalmente a gente aprende isso lá no ensino médio. Né? Bom, nessa figura aqui, vamos combinar que essa porção de cima representa o meio ar, e essa porção aqui de baixo do slide representa o meio água, água pura, digamos assim. E essa linha
representa a interface. Essa superfície aqui representa o contato entre o ar e a água. O que está em amarelo, as setinhas amarelas, representam feixes de luz. E o tamanho é a intensidade relativa. Então vamos começar aqui desse lado, nessa situação. A gente tem mais 4 situações aqui. Já começar daqui para lá. Bom, vamos imaginar que primeiro que eu tenho aqui o que? Um feixe de luz que está incidindo perpendicularmente. Só o ponteiro. Bom, eu tenho um feixe de luz que está incidindo perpendicularmente à interface entre o ar e a água. Aqui tem 90 graus, né? Nesse caso, a maior parte, ou praticamente toda a radiação luminosa, todo o feixe de luz, vai ser refratado, vai passar para dentro do outro meio, né? Vai atravessar daqui para cá. Então, esse caso aqui é um caso particular. Eu posso ter esse ângulo aqui de incidência, pode variar bastante, né? Então, vamos imaginar aqui uma segunda situação. O feixe de luz, agora ele tem um ângulozinho em relação à vertical. O que vai acontecer é que uma parte da luz vai ser refletida e uma parte grande ainda é refratada. A maior parte está entrando para dentro da água, né? Está passando para dentro da água. Uma parte pequena é refletida. Vale lembrar que o ângulo de saída aqui é igual ao ângulo de entrada em relação à perpendicular. Então, o mesmo ângulo que ele tinha na entrada, ele vai ter aqui na saída. No entanto, a parte que é a porção, né, que é refratada, que passou para o outro meio aqui, ela não vai em linha reta, né? Esse caso aqui é uma situação particular. Esse ângulo aqui, ele tem um ângulozinho aqui, que chama-se ângulo de refração. Normalmente é um pouquinho menor do que esse ângulo aqui, ó. Enfim, se eu aumentar mais um pouquinho a inclinação aqui, o ângulo de incidência, o que vai acontecer? Uma parte maior agora é refletida e uma parte um pouco menor foi refratada. Então vai mudando a partição, tá vendo a distribuição aqui, quanto reflete e quanto refrata. Agora vamos aumentar mais um pouco ainda a inclinação, né? O ângulo de entrada. O que vai acontecer? Agora já uma parte maior é refletida, né? A maior parte sofre reflexão, e uma parte pequena é refratada. E existe, normalmente, um caso limite, né? Uma situação limite. No caso do ar e da água, nem é tão baixo assim, mas existe um ângulo limite em que o feixe de luz incide na superfície e nada, né, nem um pouquinho, é refratado, é tudo refletido. Então a gente chama isso de ângulo, esse ângulo limite é um ângulo de reflexão total. E a partir daqui, qualquer ângulo que tiver, né, se for meio quase tangenciando, né, nada entra, nada refrata, e toda a luz é refletida. Então vamos lembrar disso, que a proporção entre reflexão e refração depende só do ângulo de incidência, né? Bom, então também é um desenho de esforço didático aqui. Então vamos supor que a superfície aquela interface, né, entre ar e água, ela não é tão perfeita quanto aquele modelo anterior, né? Na realidade, um modelo melhor para a água, a superfície do oceano, é uma superfície ondulada, né? Ela está sempre se movendo, tem essas ondulações. O que acaba acontecendo é que, em relação ao olho do observador, o que vai acontecer? Você tem, então, trechos da superfície que são, em relação ao olho do observador, o caminho é perpendicular. Então, vamos supor um feixe de luz que saia daqui e vá na perpendicular, chega no olho. Se for em outras direções, não vai chegar no olho. E se eu tiver aqui, por exemplo,
né? Esse é bem inclinado, né? Digamos assim. Né? Então, ó, é mais para tangente do que para perpendicular. Né? Então, você vê que num trecho curto, numa única onda aqui, ó, e vou ter trechos lá naquela figura anterior, né? Que estão na perpendicular em relação ao olho do observador, e trechos que, se não estão tangentes, estão quase. Aqui, por exemplo, já é tangente. Ó. Aqui assim é tangente ao olho. Então, o que vai acontecer? Eu tenho radiação difusa, né, que vem de todas as direções do céu. Né? Isso não é gerado na água, isso é gerado na própria atmosfera. Né? Então, essa radiação difusa, então, ela é rica em todas as direções. Então, o que vai acontecer? Então, se um feixe de luz incidir aqui dessa forma, ele vai ser refratado, refletido em parte, mas não interessa. Por quê? Porque ela não vai nessa direção, na direção do olho. Para ir na direção do olho, teria que ser um feixe de luz que refletisse na água, aqui perpendicularmente, e voltasse para o olho. Mas qual que é a dificuldade? Bom, primeiro que o observador está aqui, mas o problema que a gente está apontando é que quando a luz incide perpendicularmente à superfície de água, ela não reflete, né? Ela, praticamente toda a radiação é refratada e entra para dentro da água, é capturada pela água. Né? Então, o que vai acontecer? Muito pouca luz, ou praticamente nenhuma luz, muito pouquinho, vai estar vindo nesta direção e entrar no olho. Né? Então, para o observador, o que ele vai ver? Ele vai olhar aqui e vai falar assim, nossa, aqui é um trecho bem escuro, um azul bem escuro. Né? Às vezes até praticamente preto. Né? Se você olhar mesmo, né, se tiver a oportunidade de olhar de um barco, né, você olha para baixo, em direção à água, né, se olhar de pertinho, você vê o quê? Um azul bem escuro, né, profundo, a gente fala. Azul marinho. Se a água estiver bem limpa, fica bem, um azul bem escuro. Por quê? Porque pouca luz vai estar sendo refletida em direção ao seu olho, porque toda ela, praticamente, ela adentra aqui e refrata, e vai para dentro e não volta para o olho. E aqui, nessa posição, ora, eu vou ter luz vindo do céu, né, luz difusa, que vai refletir aqui e vai estar no ângulo certo para vir e entrar no meu olho. Então, a chance disso acontecer é grande. Né? Vou ter radiação certamente nessa direção, que reflete aqui e entra no olho. Então, o que vai acontecer? Muito mais luz vai estar vindo desse trecho e entrando no olho do observador do que aqui. E aqui é uma situação intermediária. Né? Aqui é um outro ângulo. Tem um ângulo também aqui de incidência, tá vendo? Então, uma parte da radiação que chega aqui, né, da luz, dos feixes de luz que vem nessa direção, incidem aqui. Uma parte é refratada, é capturada, vai para dentro da água, e uma parte é refletida, né, e vai para dentro do olho. Então, naquele instante que você está observando, o que vai acontecer? O reflexo, né, o quanto tem de luz do céu refletida na superfície, vai mudar drasticamente em relação a esse observador, de acordo com a posição que você está considerando. Né? E é por isso que a água vai ter aquele aspecto, trechos que são escuros para o observador e trechos que vão ficando mais iluminados, mais azuis, as cores bem escuras, azul marinho, azul claro da cor do céu, e às vezes até o reflexo do próprio sol. Né? Dependendo da posição que vai estar o Sol, né? Vai ter um tanto do feixe de luz solar branca, né? Que vai refletir na superfície da água e vai vir em direção ao olho. Então, se eu fizer para você agora a pergunta, né? Qual é a cor da água do oceano? É azul? Será que é azul? Azul esverdeado? Sei lá, as respostas que as pessoas costumam dar. Uma figura como essa sugere para a gente que pode ser qualquer cor, né? Depende apenas da cor da luz que está sendo refletida na superfície da água. Se tiver, não importa, qualquer cor que estiver vindo, refletindo na água e vindo em direção ao seu olho, qualquer cor que for essa luz, vai ser a cor que vai parecer que a água tem. Então, por exemplo, aqui, ó, tudo bem, parece mais azulado, não é? E aqui? Ué, então se eu recortar essa figura, só esse trecho aqui, vou falar para você, ué,
A água do oceano é amarela, né? Branca amarelada. Então, o Sol está aqui, né? A figura que sugere para a gente que está aqui o Sol. Não está exatamente no poente, mas está próximo. O que são esses trechos aqui escuros? Né? Que são azul marinho, a gente fala, né? Que são isso? São as porções em que, em relação ao olho do observador, a água está na perpendicular. Ela não está exatamente na horizontal, na verdade. Por causa das ondulações, você tem trechos que estão perpendiculares ao olho do observador. E desses trechos, né, praticamente não há luz refletida que venha em direção ao olho. Né? E os trechos que estão mais claros aqui, o que é? Estão refletindo essa luz difusa, né, que vem do céu. Essa luz difusa azulada está sendo refletida e vindo em direção ao olho. E esse amarelado, esse branco, é o reflexo, né, da luz direta que vem do Sol, né, não da difusa, da radiação difusa que reflete na água e vem em direção ao seu olho. Né? Então, essencialmente, a cor que para nós a água tem é por reflexão. Como o grosso da luz difusa, né, a maior parte dela é branca e azul, né, branca por causa das nuvens, e o azul, então o espalhamento Rayleigh e o espalhamento Mi. Né? Então você vê que essa aqui nem é branca, essa nuvem, por quê? Porque está vindo uma luz mais alaranjada, mais avermelhada do Sol. Né? Essa luz é que está sendo refletida aqui. Por quê? Porque o Sol já está em direção ao horizonte, então é bem infiltrada a luz. Né? Aqui ajuda a reforçar a mesma ideia. Esse dia o Sol está sendo atrapalhado, digamos assim, por uma quantidade muito grande de nuvens, né? Velocidade muito grande. Nós tem muita luz difusa, branca, esbranquiçada, ou até meio cinzento, digamos assim. Né? E essa luz difusa que está vindo aqui do céu está refletindo na superfície da água e vindo em direção ao seu olho. Usando as porções da superfície que são favoráveis à reflexão em direção ao seu olho são os que aparecem mais claros aqui. Onde o ângulo é ruim para fazer a reflexão, vai aparecer mais escuro. Né? Se eu olhar aqui, ó, bem mais escura essa porção. E tem trechos que estão os trechinhos bem escuros. Onde já está bem perpendicular em relação ao olho. Então aqui, por exemplo, tem que a água azul que você está vendo aqui também, meio azulada a figura. Né? Mas não tem nada a ver com aquela primeira figura que a gente mostrou em 2 slides atrás. Né? Mais uma vez, qual é a cor da água? Né? Grosso modo é a cor do céu. Né? A luz que vem do céu, refletida na água, é o que você vai ver. Que acho que fica até difícil de ter dúvida, né, na verdade. Bom, pois bem, então a gente está tratando assim, a radiação solar chega na superfície da Terra, quando chega na água, a parte significativa é refletida, né? E é isso que a gente vê quando observa o oceano, enfim, os grandes corpos d'água da Terra. Essa radiação refletida. No caso, tem uma porção grande que é refratada. Essa porção que é refratada entra, né, vai para dentro da água. E a pergunta que fica, né, agora a gente pensando um pouco sobre essa parte, essa porção grande de radiação que entra para dentro desse meio chamado água, é uma pergunta que remonta lá ao ensino fundamental. E se eu estou fazendo a pergunta, a essa altura você já deve estar desconfiado, né? A gente já perguntou se o ar é transparente. Então, a gente está perguntando assim, a água é transparente? Provavelmente a resposta, você já deve desconfiar, né, nessa altura, que a resposta é depende.
Ou talvez não seja, enfim. Mas tem um fato, assim como tem um fato do senso comum que permite a gente dizer que o ar não é transparente, realmente transparente, que é que se, não sei se vocês lembram aí que a gente comentou, né? Bom, se o ar é transparente, então mesmo durante o dia, quando olhasse para o céu, eu ia ver o fundo escuro do céu e os pontinhos são as estrelas, né? Porque a radiação do Sol passaria incólume, então não teria nada no caminho obstruindo, né? Então, o Sol no céu não seria aquele, teria aquele azul característico dele, né? No caso da água, mesmo ela pura, né, a gente tem um jeito de, mesmo para crianças, e mesmo na antiguidade, a gente já sabia que a água não podia ser transparente. Como a gente sabe disso? Olha, você está num barco e olha para baixo, se for raso, né, quer dizer, se for máximo alguns metros, enfim, e a água estiver bem limpinha, não estiver suja, você consegue ver o fundo. Por quê? Porque a luz do sol é refratada, entra na água, atravessa aquela camada de água, reflete lá embaixo, né, no fundo, e volta, consegue atravessar de volta a água, passar pelo ar e entrar no seu olho. Então, se a água fosse realmente transparente, os oceanos fossem transparentes, o que aconteceria? Você voando num avião, olharia para o oceano e ia ver o quê? O fundo do oceano, né? O leito, onde está assentado o oceano, não aquilo que você chama de água, né? A gente simplesmente não ia ver a água, né? Então, a gente consegue saber que a água não pode ser totalmente transparente, né? Quer dizer, em pequenas quantidades, talvez ela pareça transparente. Se você pegar um percurso longo dentro da água, isso já talvez não seja verdade, né? Bom, essa figura vai servir para ilustrar, são dados experimentais. Vamos ver aqui o que é isso. Aqui eu tenho nanômetros, pega a região do visível. Aqui são resultados de medidas experimentais, usando o quê? A água destilada, né? Sem nada em suspensão, nenhum soluto, sem sal, sem nada. Para determinar o quê? O quanto de um feixe de luz com esse comprimento de onda aqui é absorvido por metro de proporção. Então, 0,1 é 1 centésimo por metro nesse aqui. Então, eu diria assim que é a cada... Pega o feixe de luz com esse comprimento de onda, conforme atravessa, vamos supor, 1 metro de água, ele fica 1% mais fraco. Quando, lá do outro lado, depois de passar 1 metro, ele tinha 100%, vamos supor, agora ele tem 99% da intensidade que ele tinha. Aí você vai me perguntar assim, mas para onde foi esse 1% que está faltando? Porque ele virou o quê? Foi para onde? Não sumir não pode, né? Não tem como desaparecer com a energia, tem que transformar em outra coisa. Então é usado, né, essa energia é consumida agitando as moléculas de água no caminho. Né? Traduzindo isso em miúdos aumentando um pouquinho a temperatura. Você está convertendo, né, energia na forma de radiação eletromagnética em calor. Está aquecendo o material, aquecendo a água no caso. Então aqui, ó, nesse comprimento de onda, 1 metro de água absorve 1% da radiação. Mas se eu mudar o comprimento, por exemplo, aqui, ó, absorve um pouco mais em 1 metro. Um pouco mais do que o dobro. A escala é logarítmica, né? Você pode confundir um pouco, porque não é escala linear, mas enfim, aqui é 0,02, então, 2% a cada metro. Então aqui, ó, vai ficar 98% depois que andou 1 metro.
e aqui mais ainda, né? Vai consumindo. Então, existe um trecho aqui que absorve mais, aqui um pouco menos, aqui mais. Isso é comum, né? Em física você ter discrepância entre as medidas que foram feitas. São trabalhos de vários autores em momentos diferentes. E aqui? Vai diminuindo. Aqui o que é? É como se fosse um zero a mais aqui, né? Aqui é um centésimo, aqui é um milésimo só. Então você tem alguns comprimentos de onda que são um pouco menos de 1%, aqui um pouco mais. Vamos chutar aqui assim de uma forma grosseira, porque não vai mudar muito a nossa compreensão do que eu preciso aqui, né? Quer dizer, aqui, se você chutar assim, mais ou menos 1%, né? A cada metro que a luz vai percorrendo dentro da água, ela vai ficando 1% mais fraquinha. Né? Por quê? Porque está sendo convertida em calor. Então, no primeiro metro sobrou 99. Agora, retira 1% do 99, né, que já tinha passado. E assim vai. Né? O que vai acontecer? Depois de muitas dezenas de metros, o feixe de radiação, o feixe de luz, no caso, vai ficando bem mais fraquinho. Né? Então, aos pouquinhos, conforme a luz vai andando dentro da água, ela vai sendo convertida em calor. Ela vai sendo consumida, né? Ela vai se transformando em calor. Ela vai desaparecendo como luz e vai ficando como... a gente vai percebendo ela agora com o quê? Sei lá, com um termômetro, né? Quer dizer, aumentando a temperatura no caminho. Né? Esse é o efeito. Conversão de radiação solar em calor na água. Pois bem, então quando a gente está aqui na superfície do... O que importa para a gente, é os grandes corpos d'água, né? Quer dizer, que são os oceanos. Quando a gente pega os oceanos, esses grandes corpos d'água, eles têm uma profundidade considerável. Então, se eu falar para você, por exemplo, 1.000 metros, 4.000 metros, é possível. Né? Uma boa parte dos oceanos da Terra, essas profundidades são possíveis. E às vezes até bem mais, né? Nas fossas das Marianas, etc. Então, o que vai acontecer? A radiação do Sol, que é refratada pela superfície do oceano, quase que totalmente ela é absorvida pela própria água no percurso aqui. A radiação vai entrando na água e vai sendo convertida em calor. Então, o que acaba acontecendo? Até uma certa profundidade, você ainda consegue ter aquilo que a gente considera como luz visível, digamos assim. E a partir de uma certa profundidade vai ficando cada vez mais escuro, 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 até que você vai ter uma região, né, que já não tem luz nenhuma, que é noite, ou é escuro o tempo todo. Né? Não importa o que está acontecendo lá em cima. Né? Aqui embaixo é escuro o tempo todo. Por quê? Porque a radiação do Sol simplesmente não consegue penetrar tão fundo na água, né? Tão longe na água. Né? Nos primeiros 200 metros, praticamente, já foi grande parte daquilo que a gente considera como luz visível ou faça alguma diferença, por exemplo, a fotossíntese, etc. E a própria biologia divide, né, como se fossem assim, ecossistemas, né? O tipo de vida que você vai ter aqui em cima está relacionado à fotossíntese, né, diretamente. Mas você não vai ter mais esse tipo de vida conforme você vai descendo. Né? Então, em geral, a matéria orgânica que é produzida aqui em cima vai descendo, né? Toda uma cadeia alimentar que depende da luz que está aqui em cima. Né? Mas a própria vida é adaptada não só à pressão da água, mas ao fato de que a luz não consegue penetrar tão profundamente assim na água, tão longe. Né? Para nós aqui, do ponto de vista da climatologia, da meteorologia, etc., ainda que a gente pareça que o assunto é a atmosfera, o que acontece lá, na verdade, para nós aqui isso aqui é fundamental. Por quê? Porque a maior parte da superfície da Terra é esse tipo de superfície aqui, em que
uma parte muito grande da radiação solar, ao invés de ser instantaneamente, né? Porque a reflexão é instantânea, na velocidade da luz. Mas a luz que entra, que é refratada e é capturada, digamos assim, pelos oceanos, ela é transformada em calor e essa energia permanece na Terra. Aí agora ela vai ter um trânsito lento. Então, o enorme reservatório de energia que a gente tem na Terra é esse aqui. É a água dos oceanos. Esse é o grande reservatório de energia. Porque a energia que simplesmente atravessou o ar, né, na velocidade da luz, chega na superfície da Terra, é refletida, consegue atravessar de volta a atmosfera e ir embora, em menos de um segundo, em uma fração do segundo, ela entrou e saiu da Terra. Né? Isso aí não vai ter interferência direta em coisa alguma, no resto dos processos que nos interessam. A energia precisa transitar com um pouco mais de lentidão pelo sistema aqui na Terra para poder fazer diferença. Né? E o grande reservatório, então, é esse aqui. É a água dos oceanos. O segundo aspecto, além de ser esse de uma espécie de enorme bateria de energia, né? A grande reservatório de energia é a água do oceano, a gente tem um outro aspecto que é fundamental, que é a radiação solar que foi refratada, ela vai sendo absorvida de cima para baixo. E quanto mais ela se aprofunda, mais fraquinha fica. Então o que acontece? Eu adiciono cada vez menos energia na coluna d'água, de cima para baixo. De forma que aqui não se adiciona energia alguma, né? Diretamente pela radiação solar. E aqui então tem temperaturas que tendem a ser maiores em cima e progressivamente elas tendem, né, a ser menores embaixo. E a gente já discutiu isso anteriormente. Né? Quando eu tenho um fluido e a distribuição de temperatura dele é assim, ó, ele é frio embaixo e quente em cima, ele tem uma estrutura, né, no atacado, essa macro estrutura de temperatura aqui, ela leva a uma grande estabilidade no fluido. Não tem razão para ele ter movimentação na vertical aqui. Então, a troca na vertical ela não é favorecida por essa distribuição de temperatura, né? Então, ele tende a ser muito estável. Talvez a gente tenha outras razões para ter movimentação, por exemplo, salinidade, as diferenças de temperatura nas latitudes, etc. Mas, do ponto de vista da estrutura básica, ela é uma estrutura muito parecida com a distribuição de temperatura que a gente tem na estratosfera. Lembrou, né? A troposfera tem uma distribuição de temperatura inversa aqui. Não seria essa, né? Então é isso. Na vertical é muito estável. A gente vai discutir isso depois mais adiante, mas enfim, você vai tender a ter movimentações nos oceanos que são mais superficiais, né? Porque tem lugares na Terra em que a água da superfície do oceano vai estar mais fria e locais em que a água da superfície do oceano vai estar mais quente. Isso vai favorecer movimentações latitudinais, digamos assim, mas é só mais na superfície dos oceanos, né? Não é na vertical. Essa figura aqui, ela também é bastante difundida. Ela tem um trecho aqui que tem relação com aquela anterior que eu já tinha mostrado, com os dados experimentais. Mesma coisa, né? Comprimentos de onda, só que aqui agora a escala é logarítmica, né? Se você prestar atenção, dá para perceber, ó, aqui é 100, aqui é 1000, aqui ó, é 10 vezes isso aqui, né? Tocar? Olha lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 nanômetros. A região do visível, né, está marcada aqui, está assinalada aqui. E aqui?
grosso modo, né, a gente chama de infravermelho, historicamente. Aqui a gente chama de ultravioleta, né, além do violeta. E aqui tem o coeficiente de absorção. Então, aqui, em vez de estar por metro, está por centímetro, né, tanto por centímetro. Aqui é 1% por centímetro, que é 1 por centímetro. Puxa, 1 por centímetro, então quer dizer que em 1 centímetro foi tudo, né? Absorve tudo. Então, daqui para cá, aí é ridículo, né? Porque eu vou precisando de cada vez quantidade, ou uma espessura de água muito pequenininha para absorver totalmente. Aqui também, ó. Então, uma boa porção do infravermelho adiante, ó, mais longo, né? A água, a gente pode dizer assim, ó, a água é opaca, na verdade, né? Daqui para cá, ó, em menos de 1 centímetro absorve tudo. Né? Menos de 1 centímetro, aqui é 1 centímetro. E nesse trecho para cá, ultravioleta, mais distante, ó, também é a mesma coisa, a água é opaca. Se eu pegar 1 centímetro de água, já não passa nada, tudo isso aqui já foi absorvido. E aqui? Aqui depende, né? Então, se eu tiver 1 centímetro de água, vai absorver tudo. E aqui? 10%, ó, 0,1. E aqui? 1%. Então, ó, 1 centímetro de água só absorve 1% nesse comprimento de onda. E assim vai. Então, o que a gente vai perceber? Que, curiosamente, né, a água pura, né, ela absorve totalmente, né, muito bem, no ultravioleta mais distante, no infravermelho um pouco mais longo. Né? E, por acaso, né, essa, digamos assim, interessante coincidência, que é, na verdade não é bem uma coincidência, mas, enfim, a gente entende mais ou menos por que isso acontece, mas para nós aqui o que interessa é que a luz visível está dentro dessa janela aqui, né? Então, em que a água ela tem uma certa transparência, né? É verdade, então a luz visível consegue estar dentro dessa janelinha aqui que eu estipulei aqui no 1 centímetro de água. Então, por exemplo, de acordo com a cor da luz, ela consegue ir um pouco mais longe dentro da água. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, por exemplo, nesses vermelhos aqui, ó, um espectro do lado do vermelho. Então, mais ou menos aqui assim, ó, 0,01 por centímetro. Então, 1% por centímetro aqui no vermelho. Mas no azul, não. Tá vendo? O azul é bem mais para cá. Por exemplo, você pegar aqui, ó, o que eu vou perceber? Que eu tenho mais 10 a menos 4. Né? Então, tem mais 2 zerinhos aqui. Ó. Aqui é 1 milésimo, aqui 1/10 milésimo. Então, na verdade, quando a gente já começa a olhar com um certo detalhe essa história de quanto que a água absorve em função do comprimento de onda, o que a gente vai ver? Que a diferença é grande, sim, ó, de acordo com a cor da luz. Né? Então, se os tons do lado de cá, né, dos comprimentos de onda mais longos, absorve rapidinho. Né? Pouca água absorve bastante. Então, significa que conforme a radiação do Sol vai entrando dentro da água, os vermelhos são extintos, os vermelhos, os amarelos são extintos, são transformados, são convertidos em calor com muito mais eficiência do que os verdes e os azuis. Então, o que vai acontecendo? Conforme a radiação do Sol que refratou vai percorrendo a coluna d'água, ela vai ficando muito empobrecida neste lado do espectro, e quem consegue ir mais longe é o azul. O azul vai mais longe do que o vermelho. Então ocorre uma filtragem seletiva de acordo com os comprimentos de onda. Então, conforme a luz entra e vai percorrendo a água, ela vai ficando progressivamente mais fraquinha, mas também vai ficando progressivamente mais azulada. Por quê?
os comprimentos mais longos vão sendo convertidos em calor com mais eficiência, com mais rapidez. Rapidez não é, talvez com mais eficiência melhor, né? Então é uma tendência, conforme você entra na coluna d'água do oceano, progressivamente vai sobrando luz azulada. Então se eu pegar um objeto que é aqui na superfície da Terra, eu olho para ele e falo assim, o sol é vermelho, né? Ele me reflete uma luz avermelhada para você. Se você colocar ele dentro da água, perto da superfície, ele ainda parece avermelhado, mas conforme você for descendo, ele vai ficando mais escuro, mais escuro, mais escuro, até que chega um ponto que você olha para ele e você fala assim, nossa, isso é preto, né? Ele ficou escuro, ficou preto. Ainda que haja luz, né? Isso porque só sobrou luz de tons puxando para o lado do azul. Então, como aquele objeto só reflete vermelho, você já não vai ver ele mais como vermelho, porque não tem luz vermelha mais na luz que está presente, né? Então é isso. Então, é verdade sim que dentro da água há uma tendência a ir sobrando só luz azulada, né? Porque a água absorve com mais eficiência os comprimentos mais longos. Isso é verdadeiro, mas essa não é a explicação de por que os oceanos da Terra parecem azuis quando a gente olha, sei lá, como quando Yuri Gagarin viu a Terra pela primeira vez, digamos assim. Pois bem, a figura aqui é para ajudar a gente a fazer a partição aqui da radiação solar que entrou, atravessou a atmosfera e chegou na superfície da Terra. Então esse feixe aqui amarelo representa isso, a radiação que está chegando. Um feixe de radiação solar chegando na superfície da Terra. Pode ser oceano e pode ser continente. No caso dos oceanos, a gente já disse, olha, tem uma parte que é refletida, uma parte refratada e depois é absorvida lentamente na coluna d'água, né? Ao longo de muitos metros de água, o grosso da energia da radiação que foi refratada vai sendo convertida em calor, em muitos metros de água, um volume grande de água. Quando que é a situação que a gente vai falar agora, né? Na superfície que não é água, em geral é material orgânico, material sólido, enfim, pode ser gelo, pode ser rochas, sei lá, plantas, enfim, todas essas outras superfícies. Em geral, elas vão ser mais ou menos opacas, ou quase isso, né? Do ponto de vista prático, na escala que nos interessa, às vezes são poucos centímetros ou milímetros, enfim, você pegar areia, por exemplo, em poucos centímetros, né, se pegar meio centímetro de areia, uma parte da luz consegue atravessar, né, uma parte absorvida ali na areia. Mas para o nosso assunto aqui, quando a gente compara com os oceanos, o resto das superfícies podem ser consideradas, grosso modo, como opacas, né? Então, isso aqui vai acontecer bem pertinho da superfície, aqui, né, próximo da superfície. O quê? Uma parte da energia vai incidir na superfície e vai ser espalhada para tudo quanto é lado. É um tipo de reflexão, mas é uma reflexão desorientada, digamos assim. Não é igual no espelho, igual numa superfície lisinha. Os materiais são ásperos em geral, né, tem a superfície irregular, acabam espalhando, né, refletindo, mas espalhando para tudo quanto é direção. E ainda bem que é assim, porque assim, em qualquer posição que você colocar o seu olho aqui em volta, ele vai estar recebendo luz espalhada daquele objeto, né? Então, se uma pedrinha está no Sol, né, tá, durante o dia, está recebendo radiação direta, mas também radiação difusa do céu. E ela também toda essa radiação que chega na superfície do objeto é espalhada para tudo quanto é lado. Então significa que de qualquer posição que você olhar, você vai conseguir ver o objeto, porque vai ter chegando luz no seu olho. Ainda bem que é assim, né? Senão, dependendo do ponto de vista, eu não ia enxergar as coisas, né? Bom, então essa é a parte que foi refletida, né? Espalhada pela superfície. Imaginar que fosse um solo, ou uma floresta, enfim, sei lá, um cimentado, enfim, um telhado da sua casa, enfim.
E o que acontece com a parte que não foi, né? Se uma parte foi refletida, cadê o resto? Ah, no caso da água era refração, tudo bem, mas aqui não é bem isso que vai acontecer. No caso da água, a absorção e transformação, né, conversão de onda eletromagnética, né, da radiação solar em calor, acontecia num volume grande de material aos pouquinhos, né, conforme a luz vai atravessando o material, ela vai sendo convertida em calor, ele vai aquecendo uma grande coluna d'água. Aqui não. Nos continentes acontece uma coisa diferente. O grosso, né, dessa energia que é absorvida, né, o que não foi devolvido, o que não foi espalhado e refletido e espalhado, vai ser o quê? Vai ser absorvido pelo material. É convertido em calor muito pertinho aqui da superfície mesmo e absorvido pelo material, aumentando a temperatura. E isso acontece numa camada muito pequena, né? Uma quantidade de material muito pequena. Então isso vai fazer com que haja uma diferença muito grande entre continentes e oceanos, do ponto de vista assim, atacado. Né? Em geral, as variações de temperatura na superfície dos continentes vai ser muito grande, né? Principalmente no contraste entre dia e noite, enquanto nos oceanos não. Né? Como se distribuiu aquela energia numa coluna de água muito grande, as variações de temperatura noite e dia na água do mar são muito pequenas, às vezes quase insignificantes. Enquanto no continente não, é grande essa variação, né? Ao longo das horas de um dia. Bom, eu vou definir isso aqui, porque isso aqui vai ser útil para a gente. É um dos conceitos que a gente gostaria que ficasse dessa aula. É um conceito bem caro para nós que mexemos com climatologia, meteorologia, que é o conceito de albedo. Albedo, já lembra, né, de alvo, né, alvura, né, brancura. Isso ajuda a lembrar. Então, albedo é isso, é uma medida de uma indicação para a gente de alvura, de brancura. Então, por definição, é assim, a fração da radiação solar que é refletida por uma superfície. Então, o albedo serve tanto para os oceanos quanto para os continentes. Né? O que importa para a gente é só isso. Né? Quer dizer, quanto da radiação solar que está incidindo ali naquela superfície está sendo devolvida. E lembrando que o albedo, na verdade, é uma medida, então, de energia perdida, no fundo. Né? Porque na velocidade da luz, uma ignorância, né, em relação ao tamanho da Terra, ou espessura da atmosfera, etc. Na velocidade da luz, né, uma fração muito pequena do segundo, a radiação entra, né, atravessa a atmosfera, reflete na superfície, e se for o caso, conseguir atravessar de volta a atmosfera, foi embora. Né? Então, o que não foi refletido, né, é o que tem chances de permanecer na Terra e ser energia usada para outras coisas, né, para movimentar o sistema. Então, o albedo é uma medida no fundo, de energia que pode estar ou não disponível, por exemplo, para aquecer os materiais. Essa tabela aqui é daquele livrinho verde do Eoard também, mas para ilustrar, né? Vai ter várias fontes possíveis para fazer esse tipo de informação. Vou colocar o ponteirinho. Pronto. Bom, então a gente tem aqui superfícies diversas e aqui albedo, né? As estimativas, as medidas que a gente tem. Então, para você ver como pode ser diferente, né? Como pode variar. Então, aqui está em porcentagem, né? Considerando que 100 é a radiação que está incidindo sobre a superfície, né? A radiação solar. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, neve recém-caída, 80%. Então, a neve fresquinha reflete 80% da radiação solar que incide sobre ela. Ora, refletir 80%,
Se tiver com o sol alto, né, sol elevado, é bastante radiação, né? Então, dos itens, né, da indumentária de uma pessoa que é necessário para caminhar na neve fresca, é muito aconselhável, né? Realmente é útil usar óculos escuros. Os óculos escuros para não ficar olhando para a neve com o olho desprotegido. Então, o óculos escuro não é só útil, não é para a gente associar com o sol, né? com um lugar quente, etc. Não. O lugar que ele é mais útil é para andar na neve. Essa é a superfície que a gente conhece na Terra que tem maior albedo, né? Tirando as nuvens. As nuvens nem estão aqui nessa imagem, nessa figura. Quando a neve vai ficando um pouco mais velha, ela vai ficando suja e vai sendo compactada. Então, o que acontece? Quando a neve está mais velha e mais compactada, depois do tempo, ela vai diminuindo, ela vai perdendo o albedo, ela vai ficando mais escura. Aí vai ficando entre 50% e 70% de albedo, mas ainda é elevado. O gelo, que é bem compacto, né, pouco poro, ele tem essa albedo entre 50% e 70%. E o gelo, em geral, também, ele, enfim, vai compactando a neve, por exemplo, você vai ficando só com ou um lago gelado, alguma coisa assim. Mas ainda assim é bastante, né? Diria assim, ó, poxa, mas 50% da radiação solar que está incidindo ali naquela superfície vai sendo refletida. Então, ainda que tenha a temperatura mais baixa, etc., esse tipo de superfície ela tem essa propriedade que é ser muito refletora, né? Tem um albedo muito alto, é difícil aquecer a neve, né? Ela reflete muito a radiação solar. Mas vamos pegar um outro material aqui que fica fácil de perceber assim, o contraste, né? O solo escuro, né? O solo preto. Quando você anda com uma roupa preta no sol, você tem essa experiência, ou roupa branca no sol também. A gente está usando conceito de albedo, né? Num dia muito ensolarado, teve calor, é mais prático, mais sensato usar uma camiseta branca. Se usar uma camiseta escura, né, uma camiseta preta, o que vai acontecer? Ela tem assim como esse solo escuro, né, tem um albedo muito baixo, só reflete 14% quando está seco. Se tiver úmido, né, o que vai acontecer? Absorve ainda mais. Só 8% é refletido. E o resto, né, que é isso que é a chave para a gente. Isso significa que muita energia é retida nesse material. Mais de 92% da radiação solar incidente é convertida em calor e usada para aquecer o material. E só 8% que é devolvido. Quando eu pego isso e comparo com a neve fresca, aqui eu tenho 10 vezes, que reflete 10 vezes mais do que aqui. Isso é uma coisa muito importante, é fundamental para pensar em clima, etc. Lembrar disso, que os materiais da superfície podem refletir e absorver em proporções muito variáveis, né? Depende do material. Por exemplo, areia. Poxa, areia, onde eu estou chegando aqui, 15% e 25%. Nossa, professor, mas quando eu vou na praia, então lá, o sol de meio-dia, e o sol fica ali refletindo na areia, às vezes até cega, assim, né? Precisa de óculos escuros, tá? Pois é, concordo, não estou dizendo que é mentira, mas está refletindo 25% da radiação solar incidente. 75%, ou até um pouco mais, está sendo usado para aquecer a areia. Tanto que você vai ter dificuldade de andar na areia, caminhar na areia sem chinelo. Esquenta pra caramba, né? Agora veja, se você acha que aqui precisa de óculos escuros, será? Como realmente você vai realmente precisar de óculos escuros quando está andando na neve, que ela reflete muito mais do que a areia, ainda que ela seja clara, né? Mas surpreende um pouco às vezes as pessoas quando a gente mostra esse fato. Olha aqui, florestas. Isso às vezes surpreende um pouco as pessoas. Você chega do lado de cá e vai olhar, olha só que coisa. As florestas têm albedo entre 3% e 10%. O que
que significa isso? Significa que uma floresta, ela reflete muito pouco, ela tem um albedo baixo, ela devolve menos de 10%, ou no máximo uns 10% da radiação solar que incide sobre ela. E o que acontece com os outros 90% ou mais de 90%? É absorvido, é transformado em quê? Em calor. É usado para aquecer a floresta, né? Os materiais e o ar, e o solo, enfim. Floresta é um excelente conversor de radiação solar em calor. É uma espécie de armadilha para a radiação solar. Ora, se o segredo, né, do funcionamento do clima é conseguir armazenar a energia na Terra e dificultar a perda, né, parece que é uma adaptação curiosa, né? Então, as florestas, né, e a vegetação em geral, quanto mais densa, se você olhar aqui também, ela tende a ser uma superfície que é um bom conversor de radiação solar em calor. Pelo menos do ponto de vista do albedo, né? Bom, finalmente, aqui a gente tem aqui a água, né? A superfície dos oceanos, grosso modo, dos grandes corpos d'água. Tem uma distinção aqui, que a gente lembra, né? Nos slides anteriores a gente discutiu um pouco a questão do ângulo de incidência, né? Então, quando o Sol está mais alto, a altitude solar, eu não gosto muito disso, mas o que significa, né? Quanto mais alto ele está em relação ao horizonte. Então, se ele tiver mais de 40 graus ou mais alto, né? Sol elevado, ele reflete só de 2 a 4%. E o resto? O resto refrata e entra dentro do oceano. E quando o Sol está mais baixo, né? Aqui está colocando entre 5 e 30 graus, enfim, só para dar um exemplo, né? Tem uma faixa intermediária, né? Se você olhar entre 4 e 6, deve ter um ângulo intermediário aqui, né? 30 e 40. Mas só para exemplificar, né? Que quando o Sol está mais baixo, né? Ele reflete bem mais. E quando ele estiver bem baixinho, né? 5 graus, por isso que está aqui 40%, quer dizer que ele reflete bastante. Se estiver mais baixo ainda, reflete praticamente tudo, né? Quando está quase tangente a água. Então, grosso modo, né, pelo menos quando o Sol está um pouco mais elevado, a gente pode dizer o seguinte, que os oceanos são um enorme, ocupam a maior parte da superfície da Terra, mas além disso, eles têm uma característica marcante, que é os oceanos são péssimos para refletir a radiação solar. Tem um albedo muito baixo. De todos os materiais assim, que comumente a gente encontra na superfície da Terra, o oceano, né? A superfície dos oceanos é o que tem menor albedo, pelo menos quando o Sol está um pouco mais elevado, né? Então é aqui que o grosso da energia é absorvida e convertida em calor, né? Duplamente, né? Uma armadilha e tanto. O grande armazenador de calor na superfície da Terra vai ser esse aqui. Essa figura também é do livrinho lá do Ayoade, mas na origem é aqui de Sellers, né? 65, enfim. Mas tem outras tabelas, enfim. O grosso aqui, a gente vai discutir mais para frente, vai ter uma aula específica sobre as nuvens, tipos de nuvem. Né? Mas é só para dizer o seguinte, as nuvens a gente costuma, é comum que separe as tabelas, tem os outros materiais que são realmente a superfície da Terra. As nuvens não estão na superfície, né? Em geral, elas estão um pouco imersas, né, dentro da própria atmosfera. E pelo efeito do espalhamento, a gente consegue, né, o espalhamento Mi, a gente consegue aplicar às nuvens o próprio conceito de albedo, né? Então é comum a gente tratar dessa forma, dizer, o albedo das nuvens. Então é comum. Quer dizer, a proporção da radiação
solar que incide na nuvem e é espalhada para todo lado. Em grande parte, esse espalhamento, a radiação é devolvida, acaba sendo devolvida para fora da Terra, né? Nem volta para a superfície da Terra, né? Então, as nuvens funcionam como enormes refletores. Quer ver? Olha só. Se eu pegar aqui nuvens cumuliformes, cúmulos, as nuvens de tempestade ou de chuva, enfim, são os cumulonimbus, e quando são menorzinhas, nuvens do tipo carneirinho, né? Vamos assim. Essas nuvens são muito claras, ó. Pode ter de 70% a 90% de albedo. Você pode imaginar então aquelas 90%, 92%. Então, se é possível uma nuvem refletir, né, mandar de volta 90% da radiação solar incidente, só absorver, enfim, atravessar por ela, se for o caso, só 10%. 90% é devolvido. E a gente está falando de água ainda, né? Porque tem água nos oceanos, funciona como um enorme reservatório, sorvedouro, bateria de energia, digamos assim, né? E ao mesmo tempo a água, aí também é no estado líquido, né, nas nuvens, mas formando aquelas gotículas suspensas no ar, elas conseguem funcionar de uma outra maneira, né? Conseguem ser enormes refletores de energia. Mesmo as nuvens cirrus, a gente vai estudar isso mais para frente, mas enfim, aqueles fiozinhos, aqueles fiapinhos de nuvem que a gente vê no céu, o céu azul vê uns fiapinhos de nuvem, são cirrus. A gente olhando assim, olho nu, parece que o céu está azul e tem umas fiapinhas de nuvem. Na verdade, mesmo assim, mesmo com cirrus, a gente consegue chegar a alguma coisa aí, dependendo de 30%, um terço, né? Tem poucos por cento, um terço de albedo. Ainda assim, você está vendo o céu azul, etc., mas pode chegar até um terço da radiação solar está sendo refletida ali onde está os cirrus e devolvida, né? As nuvens têm um enorme efeito, né? São muito importantes como elementos que permitem ou não a entrada e a chegada da radiação solar na superfície da Terra, né? Então, é um efeito dramático no balanço de energia, de radiação, a gente fala. É isso aí. Essa aula, esse é o assunto.